Então, hoje temos mais uma entrevista com um empreendedor de sucesso, como o Pablo Ramírez, do Houseful. Mais de 20 funcionários, mais de 50 cidades, e hoje ele vai compartilhar algumas experiências com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos começar a conversar sobre Houseful mesmo, e como a tecnologia implementada tem transformado os serviços de campo do mercado imobiliário e da construção. Uma das maiores dores, de todo mundo que opera com imóveis, seja construtora, seja seguradora, seja imobiliária, é logística. É uma dor muito grande, pessoas e logística. Pessoas em primeiro lugar, todo mundo tem problema de mão de obra. E em segundo lugar, logística. E entendendo essa dor, a gente viu sinergia com outros mercados, mercado de transporte e o mercado de hospedagem, como o Airbnb. A gente entendeu que é um modelo que é muito mais escalável, muito mais eficiente, porque você perde menos tempo da sua força de trabalho deslocando quando você já tem pessoas que estão distribuídas nas cidades e nos bairros. E com essa premissa, a gente começou um primeiro MVP, a Brignoli, com o Barbosa, e deu muito certo. Entendendo esse processo, a gente chegou a 10 clientes sem ter tecnologia, tendo basicamente isso. Então, quando a gente trouxe a tecnologia já atendia um processo muito claro e uma dor muito claro, que era a eficiência operacional de ter as pessoas para executar diversos tipos de serviços de campo. Desde acompanhar alguém em um imóvel que queria conhecer, realizar uma vistoria, uma fotografia. Então, isso que é nosso core, a logística. Então, você começou com um problema, não com uma tecnologia? Não, sempre com o problema. Ótimo. A gente começou com o problema, rodou o MVP por quase uns 8 meses, talvez um pouco mais. Então, quando a tecnologia veio, nós tínhamos feito mais ou menos uns 3.000 serviços sem tecnologia, tudo na mão. E nosso primeiro cliente a usar a tecnologia mesmo foi a Loft, que hoje é um unicórnio. E aí a gente escalou muito rápido, passou de 3.000 serviços na vida a mais de 2.500 num mês. Então foi muito rápido a escala, assim, uma vez que a gente entendia muito bem o processo. Acho que essa parte da sua jornada também foi bem interessante. Quais são as suas dicas para escalar? Qual é o momento certo? O que evitar? O primeiro é entender que existe um problema real. Não existe empresa se não tem ninguém que esteja disposto a pagar. E nós faturamos desde o dia 1. Então, se não tem ninguém que está disposto a pagar por solução, provavelmente a solução não tem valor. Então, a gente tinha 10 clientes pagantes e a gente não tinha tecnologia. Um exemplo de outras áreas, assim, outra empresa que eu vi também esse tipo de coisa acontecer, por exemplo, o Exact. Exact era um Excel que entregava o valor. E aí depois ele desenvolveu a tecnologia, hotel. Então, a mesma coisa. A gente primeiro entende a dor, entende como funciona a operação e aí desenvolve a tecnologia. E é muito mais fácil, muito mais eficiente para desenvolver. Hoje, Houseful já está presente em 50 cidades, certo? A gente já opera em mais de 50, na verdade 50 onde a gente tem a maior quantidade de serviços, mas a gente já fez serviços em mais de 100 cidades. Quais foram as principais estratégias utilizadas para escalar nas outras cidades? O que nos permitiu escalar a outras cidades é entender o jogo do ovo e a galinha. Quem que vem primeiro, né? Você ter parceiros ou você ter clientes? Esse equilíbrio do ovo e a galinha em marketplace é muito desafiador. Nossa estratégia foi, já que a gente não tinha dinheiro, era uma empresa bootstrap, era prospectar grandes clientes. Dá o mesmo esforço você sonhar grande ou sonhar pequeno. Então a gente tentou prospectar grandes empresas e principalmente empresas que estivessem mais abertas à inovação. Prospectávamos muito startup e com isso a gente conseguia escala. A startup vinha, vou entrar em tais e tais cidades. Aí a gente montava as equipes para essas cidades e uma vez que a gente já tinha equipe, a gente começava a vender localmente. Essa foi a nossa estratégia que nos permitiu escalar, usar um grande cliente que usa a sua própria expansão para pagar a nossa expansão própria.
Perfeito. Então, é na sequência de clientes, funcionários, parceiros. Sim, clientes, parceiros e funcionários. Então, perfeito. Para você, já existe algum plano de internacionalização? Nós já estamos internacionalizados com a nossa tecnologia. A operação na Austrália não é nossa, é a operação de um parceiro que provavelmente a gente vai fechar alguma coisa um pouco mais próxima, mas toda a tecnologia é nossa. Quando você está preparado, a sorte vem junto. Então era um parceiro, uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, ele é brasileiro, de Florianópolis, e estava morando na Austrália, e ele viu que era um bom negócio, e aí começou a montar a sua operação na Austrália. Então, aí a gente entendeu que uma forma de expandir, de testar a tecnologia com um custo muito baixo, era justamente fornecendo essa tecnologia, fechando essa tecnologia com ele. E no caminho a gente aprendeu muitas coisas da diferença, tanto de cultura quanto de desafios, que permitiu turbinar a nossa própria tecnologia aqui. Perfeito. E sobre o time mesmo, você tem algumas dicas como achar um bom vendedor para um produto técnico, como vocês têm? Bom, esse é um desafio. Sempre vai ser para todo mundo. Time é o maior desafio de qualquer startup. Na verdade, assim, você tem que ter primeiro uma cultura forte. Tendo uma cultura forte, você vai atrair as pessoas certas. A gente já passou por momentos em que a nossa cultura foi contaminada e aí isso aumentou nosso queima de caixa, inchou a empresa, diminuiu nosso runway e a gente teve que fazer um layoff, que é a questão mais desagradável que tem. As pessoas que ficam na empresa depois desses momentos duros são as pessoas que realmente vão ir para frente. Então, eu acho que a missão dos fundadores para poder atrair esses talentos é vender a essas pessoas que fazem parte do seu time qual que é o sonho grande, aonde você quer chegar, e eles comprarem isso para eles. E com isso você atrai pessoas mais talentosas. Você já falou um pouquinho sobre parceiros. E como as parceiros estratégicas podem ajudar startups como o Houseful crescer mais rápido, e qual é o seu critério para escolher esses parceiros? Eu acho que o parceiro é igual um parceiro e um parceiro de negócios. Você tem que ter uma relação um pouco mais íntima, né? Uma relação de conhecer a pessoa para dar certo nas parcerias, né? E aí o parceiro tem que ser complementar ao que você está fazendo ou ao que você ambiciona fazer. Isso pode às vezes levar anos para estabelecer a parceria. Um exemplo é a Pictis e a Photop, que são especialistas na parte da fotografia. E a gente já vinha conversando principalmente com a Photop desde 2021. E a gente conseguiu concretizar uma parceria estratégica com eles em 2023. E agora a Pictis passa a ser toda a parte operacional disso. Então é um processo de você conhecer a solução da empresa, conhecer a complementaridade e principalmente o ganha-ganha dos dois lados. Isso é fundamental para você estabelecer isso e você expandir ou diminuir a pressão em certas coisas que às vezes você não pode abarcar. Você não pode abarcar o mundo. Então às vezes é melhor você ganhar dividindo do que você perder tentando assumir tudo. Certo. E quais são os principais desafios na captação de recursos para empresas como Houseful e como modelo de negócio como você? Bom, o Brasil é muito desafiador na parte de captação de recursos. Os investidores no Brasil são muito mais conservadores, então foge muito do que se especula que muitas pessoas que não estão no mercado entendem, que só vão chegar com o PPT e já vão sair com um monte de dinheiro. Não é assim que funciona. Você tem que mostrar muito claro que você resolve um problema real e que tem gente disposta a pagar por isso e quanto que você está crescendo.
Se você tem isso, e eu acho que quem está começando, além disso, organiza suas finanças e tem todas as suas informações claras, fica muito mais fácil trilhar esse caminho. Outra coisa que é importante é entender por que você precisa de dinheiro. A maioria de pessoas entende que tive uma ideia, então vou captar um monte de milhões e vou ficar rico. Não funciona nem de longe assim. Primeiro, você tem que saber para que você vai usar o dinheiro. Segundo, você tem que saber que é um dinheiro caro. Você captar dinheiro de investidor é dinheiro caro. O dinheiro mais barato que existe é o dinheiro do seu cliente. Seu cliente, para a solução, é o dinheiro mais barato que existe. E a minha recomendação é, vai por suas próprias pernas o mais longe que você puder. Quanto mais você captar investimento, mais você vai se diluir e menos vai sobrar para você, e você é quem mais vai trabalhar. Depois, se você entendeu tudo isso, você já sabe para que precisa o dinheiro e vai trilhar esse caminho do Venture Capital, é super importante você se relacionar com um monte de fundos. E tem que entender duas coisas. Primeiro, fundo precisa tanto de empreendedor como o empreendedor precisa de fundo. Então, tanto fundos estão procurando por startups, quanto startups estão procurando por fundos. Mas você tem que estar preparado para esse match. Tanto no seu discurso, no seu pitch e tal, eu diria que você deveria começar com aqueles fundos ou com aqueles investidores que você tenha menos afinidade. Porque o pitch é uma venda. Tem que ficar muito claro que venda você aprende e você se aprimora, conforme você treina e você pratica. Então, quando você fala com alguém na sua primeira vez, você vai falar muito mal e você vai expor o discurso muito mal e provavelmente vai ser uma negativa. Vários outros empreendedores muito interessantes também me falaram isso, e eu cometi o erro de fazer ao contrário. Você vai fechando algumas portas. Não definitivamente, alguma vez essas portas vão se reabrir, e aí fundo sempre vai pedir informação e tal, mas é isso, você melhorar o seu discurso. E o segundo ponto que eu não sabia e que foi fantástico aprender foi que você só precisa de um sim. Você vai levar milhares de nãos, mas só precisa de um sim. Na hora que você tem um sim, acontece o efeito manada. Vai haver novos investidores querendo fazer parte. Então, isso é super importante para você ser resiliente, para você ter o discurso aprimorado e claro, e também entender que captação é um trabalho constante, geralmente feito pelo CEO, e requer muito esforço e muito tempo. Tanto, não só pelo número de reuniões que você vai fazer, mas por toda a imersão que você precisa nas informações que você tem que ter e que você tem que trazer do teu time para uma negociação. Ninguém pode saber mais do que da empresa no final do dia do que você que está vendendo o sonho grande. Então, como recopilar essas informações com os gestores de cada área para trazer esses dados, e se alguém te pergunta alguma coisa, você tem que saber responder. Certo. Então, em termos de UI UX, o que é mais importante ao desenvolver uma plataforma como a Houseful? Eu acho que o mais importante em qualquer plataforma, e principalmente na questão do usuário, é você entender o problema e como esse usuário geralmente resolve esse problema, ou como ele vai se conectar com essa solução tecnológica para resolver o problema. Quanto mais simples, mais intuitivo você consiga fazer com que esse cliente faça alguma ação em qualquer software, melhor. Para nós, o nosso benchmark foi a Uber. Você não explica ou não tem um curso na internet de como pedir um Uber. Então, a lógica é mais ou menos essa. Eu preciso ser tão simples e tão eficiente que qualquer empresa que comece a usar hoje saiba como pedir os serviços. E do outro lado, a mesma coisa. Você não treina o motorista para aceitar uma corrida e tal. Então, você tem que facilitar a vida dessas pessoas. Quanto mais fácil você deixa, melhor. Acho que esse é o segredo. Com certeza. E como vocês garantem que a experiência do usuário seja Testando.
você vai testar, vai ver, ter uma escuta ativa do cliente, falar com o seu cliente é extremamente importante. Você não pode ser o dono da razão. Você tem que deixar o teu cliente também, de vez em quando, te dar um feedback. E esses feedbacks, você tem que entender se são positivos ou são negativos, e aqueles que realmente fazem sentido, você implementar. Então, aprender com o cliente, aprender com os erros que o cliente comete, quais que são os erros que são frequentes, são o primeiro para você evitar. E também com as expectativas que ele tem. Eu gostaria que tivesse tal coisa. Então, pode que você não faça agora, mas deixa no teu radar que em algum momento isso vai fazer sentido e essa experiência vai se transformar em uma experiência muito mais fluida. E como Houseful utiliza o design e a experiência do cliente para melhorar a satisfação, mas também a retenção de clientes, porque é um setor mais tradicional, né? Setor super tradicional e um setor em que a gente sempre tem que estar educando o cliente. O cliente muitas vezes ele não consegue diferenciar entre o que nós somos, que é uma intermediadora de operações, e os parceiros que são quem de fato executam o trabalho. Então eles falam, não, eu contratei vocês, não contratei fulano, coisas assim. Então o que a gente faz para melhorar isso com os clientes e manter uma retenção? Essa é a minha filosofia de vida, mas a gente tenta sempre implementar isso com o nosso time. Prometa pouco e entregue muito. Essa é a melhor forma de alinhar expectativas. Então, até mais cedo eu comentei, nós tentamos ter uma melhor experiência com o nosso cliente através do WhatsApp. Para nós, pessoalmente, não foi o melhor caminho, porque a expectativa do cliente era muito alta e isso travava meu time, que deveria estar focado em resolver problemas e não em responder. Então, o que a gente fez foi mapear todos os problemas que tinham, todas as perguntas, as dummy questions, que são aquelas perguntas que se repetem o tempo todo, e criar um enorme FAQ, para que a primeira barreira seja entregar aquilo que o cliente já precisa saber ou o parceiro precisa saber. Dar um pouquinho de trabalho também para o meu cliente, porque eu entrego muito mais valor para o meu cliente demorando um pouquinho mais na resposta, mas resolvendo o problema. Eu tenho que estar focado na resolução do problema e não em responder. Então, mudamos isso e aí a gente diminuiu muito a expectativa. Então, o discurso é, responderemos até em 4 horas. Mas o nosso SLA interno é de 5 minutos hoje. Então, quando o cara recebe 4 horas, ele murcha. A experiência dele vai ser horrível. Mas se eu respondo em 5 minutos, a dele vai ser fantástica. Ué, já? Isso é só um exercício mental, não é a verdade. Mas isso faz com que... E antigamente, se eu demorava 5 minutos em responder o WhatsApp, eu já recebi uma reclamação. E é melhor você prometer pouco e entregar muito. Então, hoje falamos para o nosso cliente muito claro. Eu não vou te entregar 100% do serviço, porque nem você vai poder entregar 100% dos serviços. Porque a gente está falando de logística, e em logística pode acontecer qualquer coisa. Mas hoje me entrega de 93%. Então, eu deixo claro qual que é a expectativa. E ele já vai saber que no mundo real existem uma série de dificuldades, uma série de barreiras, que você trabalha todo dia para tentar chegar o mais longe que você puder, mas na média é isso. E dessa forma, nosso NPS subiu, nossa reclamação diminuiu, etc. É alinhar expectativas. Se você quer deixar teu cliente feliz, alinhe expectativas. Ótimo. Então, vamos falar um pouquinho sobre os desafios. Quais são os maiores desafios que você enfrentou ao longo da trajetória do Houseful, especialmente no que diz respeito à inovação, implementação, mas também a resistência interna ou externa? Teve vários desafios. O desafio que eu sempre tive claro na minha cabeça, mas eu recebi muita resistência interna, foi sobre visão de crescimento. Qual que foi sempre a minha visão de crescimento e o que eu alinhei muito claro essas expectativas com os meus investidores e que talvez meu time antigo não tinha claro, e aí a gente tinha muita divergência nisso.
você não precisa estar em todas as cidades. War é um jogo que se ganha você dominando cada cidade. E essa é a minha visão e a visão que hoje, com meus sócios fundadores, nós temos muito claro. O que significa isso? Para expandir, eu não preciso estar em 200 cidades, em 300 cidades ou em todas as cidades do Brasil. Eu preciso dominar os grandes centros. Se eu conquisto São Paulo é o grande mercado. Ele deve ser responsável por 60% do mercado. Se eu conquisto São Paulo, eu vou vencer o meu concorrente. Eu não preciso estar em 200 cidades. Eu preciso dominar o maior centro urbano, as maiores cidades. Dominando essas maiores cidades, dominando tudo isso, não importa se ele está. Em algum momento eu vou chegar e vou colocar isso. Então, ter essa visão clara foi o maior desafio interno. De poder explicar para todo mundo isso e também que você tem que vender valor e não preço. Isso também foi outro grande problema o vendedor tradicional, ele quer vender preço e eu não consigo entender que às vezes você vendendo valor, você tem menos clientes, mas que no final do dia eles te pagam mais. Externamente, acho que a maior desafio, aí não é uma barreira, mas o maior desafio é você escalar com qualidade. A gente sabe hoje como fazer isso, a gente foi se aprimorando muito no treinamento e na área de qualidade, na verificação dos parceiros e dos entregáveis deles, mas isso sempre é um desafio porque você lida com pessoas e cada pessoa é diferente. Então, entender que você lida com pessoas, que elas têm seus acertos e seus erros, e você capacitar essas pessoas é muito desafiador, extremamente desafiador, e por isso que a gente não tem hoje nenhum concorrente atrás da gente, tem concorrente talvez na frente que a gente em breve vai superar, porque é extremamente desafiador. E o segundo ponto a respeito do desafio é que ele é muito compensador também, porque você lidar com gente traz uma oportunidade de você transformar vidas. E essas pessoas que são nossos parceiros, muitas vezes mandam mensagens fantásticas assim, mudei minha vida, hoje eu consigo entregar essas coisas para minha família. E isso dá nova energia. Não foi o objetivo para o qual a House foi criado. A gente verificou uma dor, mas é um prêmio paralelo que a gente está recebendo. Perfeito. E para finalizar, quais oportunidades você acredita que ainda estão pouco exploradas no mercado de PropTechs, que podem ser aproveitados para startups emergentes? Eu vejo que, como eu falei, mão de obra é o maior desafio em todo o mercado PropTech e Construtech, sempre vai ser. E acho que tem que entender que inteligência artificial não é um divisor de águas per se. É uma ferramenta que ele divide as águas se você sabe como usar. A gente vai implementar, está trabalhando para implementar inteligência artificial, mas com um objetivo claro, qualidade. Qualidade na entrega e verificação, principalmente em laudos, em coisas técnicas. A ideia é que a inteligência artificial auxilie o vistoriador de forma física, consiga auxiliar também quem faz uma autovistoria, mas no futuro ele consiga fazer esse comparativo. Então, a inteligência artificial não é uma oportunidade per se, mas é uma ferramenta que, se você entende uma dor muito clara, ela vai te auxiliar a você acelerar isso. Isso acho que muita gente ainda não entendeu. Não é botar a palavra inteligência artificial no pitch que traz disrupção. É entender que ela é uma ferramenta, como que ela funciona, e entender qual que é a dor que você soluciona e como essa ferramenta consegue te ajudar. Então acho que no mercado PropTech é muito importante entender qual que é o verdadeiro problema que as pessoas têm no final do dia. E esse problema é um problema real, que hoje os humanos solucionam, e a inteligência artificial o único que vai fazer é com que o humano consiga fazer mais vezes isso de forma escalável. Perfeito. Muito obrigado por participar, compartilhar sua experiência com Houseful. Te agradeço a oportunidade e desejo muito sucesso para o Iguana Hub. E caso vocês tenham interesse em ver mais entrevistas assim, segue a Iguana Hub em nossas redes sociais.